Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos dar início a este discipulado, amém? Então você que já está aí me vendo, comece aí a convidar os seus amigos, parentes e assim por diante, comece aí a chamar os seus aí, para que a gente possa estar aí estudando um pouco mais da palavra de Deus, amém? Então comece a chegar aí, eu estou já deixando pronto aqui a página para poder a gente ir olhando aí os comentários, tá bom? Pai do Senhor, Jimmy, seja bem-vindo. Juliana, Rebeca, Lohane, já tem uma turma entrando aí, tá bom? Dona Isabel, Deus abençoe, Dona Isabel, mais uma vez, estamos juntos, vamos chegando. Comece a convidar aí os seus amigos, convide aí essa galerinha boa aí para poder estarmos participando do banquete, amém? Que é a palavra do Senhor, tá bom? Então chame aí esse povo. Pai, Ju, tudo bem? Deus te abençoe. Vamos chamando aí a turma e na medida que o pessoal for entrando aí, a gente dá início, tá bom? Neidmar, vamos chegando aí, tá bom? A gente vai começar daqui a pouquinho. Neidmar, Adriana, começa aí a chamar essa turma aí. Chama o pessoal da igreja aí, coloca lá no grupo e começa a chamar aí o pessoal da igreja. Amém? Donizete chegando aí. Você tava com a máscara bonita, hein, Donizete? Tava com a máscara bonita hoje, hein? Convida aí o pessoal da igreja aí, ó, chama essa turma aí para a gente entrar e começar aí o nosso discipulado, tá bom? Então você comece aí a convidar, comece a chamar aí os seus contatos, comece a chamar aí os seus amigos. Vamos chamar essa turma aí para adorar a Deus junto aí. Amém? Camila, seja bem-vinda, Camila. Graça e paz. Louvado seja Deus. Depois eu vou lançar uma hashtag lá
no Facebook. Hashtag essa que hoje eu tive que rir lá na igreja lá com a irmã Leia, que disse que não sei por que o povo está tão assustado, não sei por que o povo está tão impressionado. E aí eu falei, como assim, irmã Leia? E aí ela disse que com o vírus, o tal do coronavírus. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque tudo que vem da China não presta. Já comprou alguma coisa da China que prestava? Aí eu falei, é verdade. Hashtag o que vem da China não presta. Tem que botar assim para by irmã Leia, tá bom? Vou botar isso aí mais tarde. Tá bom? Vamos lá, vamos dar início? 3 minutinhos a gente começa, tá bom? 3 minutinhos e a gente começa, tá bom? Você que já está aí nos acompanhando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá joia? Aí entrou mais aí a Thaís, a Rafaela. Glória a Deus, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E mais 2 minutinhos agora a gente dá início a este discipulado, tá bom? Eu vou colocar no grupo e vou colocar lá na página da igreja, aqui mesmo no Facebook, eu vou colocar lá a orientação para domingo, tá bom? Domingo nós teremos um culto regional. Então, a palavra e o culto, ela não vai ser minha, tá bom? A gente não vai fazer nesse domingo, não. A gente vai receber, tá? Vai ser uma palavra do bispo para as nossas vidas, só que vai ser às 19h30 e não às 19 horas. Por quê? Porque nós estaremos de 7 da manhã até às 19 horas, ou seja, 12 horas de oração, e nós estaremos lá na igreja, tá bom? Lá na igreja. Ah, mas pastor, não pode aglomerar, não pode fazer isso. Nós vamos organizar no máximo 3 pessoas lá no templo, orando, ou seja, eu e mais 3, tá bom? E se de repente no horário que eu estiver, no horário que chegar lá, vamos dizer, chegou 5 pessoas, eu vou, ficam 3 no templo e a gente coloca essas 2 no salão para poder estar orando lá, tá bom? Mas a gente precisa de 3 intercessores por hora, tá? Então seriam de 7 às 8, 3 intercessores, de 8 às 9, 3 e assim por diante, tá joia? E aí nós vamos colocar isso lá no grupo, orientar direitinho e aqui também na página do Facebook, tá bom? Vamos dar início aí a este discipulado para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, mais uma vez nós rendemos graças a Ti. Aqui estamos, ó Deus, reunidos, ó Deus, e reunidas em espírito, acreditando, ó Deus, que somos um corpo, acreditando, ó Deus, que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Nesta noite queremos Te louvar, queremos bendizer o Teu nome e queremos pedir, Deus, traga aos nossos corações e à nossa mente aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Somos gratos porque o Senhor tem nos ajudado em todo o tempo. Então toma, Senhor Deus, esse discipulado, as nossas vidas,
pois também no final estaremos orando a Deus por pedidos de oração. Por isso, desde já recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e que em todo tempo o Teu Santo Espírito esteja a nos ensinar e nos ajudar a guardar a Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Seja bem-vinda aí, auxiliadora Rosileia, que também entrou. Amém? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com um cântico bem conhecido, tá bom? E hoje eu estou com uma ajudante especial aqui que vai trazer aí o louvor aí pra gente, vai estar me ajudando, tá bom? Então vamos lá? Deus de Abraão, diz aqui Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus que desde a eternidade está no controle. O Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus que desde a eternidade está no controle. O Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano.
minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém? O nosso Deus é esse Deus que é soberano, amém? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo hoje, amém? Então vamos entrar na palavra do Senhor. Valéria aqui me ajudando, botando no ao vivo aqui do meu lado. Mas é assim mesmo, ao vivo é ótimo. É coceira que dá no olho, é coceira que dá na orelha, e aí quando você vê, você já fez e assim vai direto. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mexer com vocês um pouco. Aonde que nós paramos? Em qual texto? Vamos lá, Gênesis capítulo 40. Amém. Paramos no 40, então 41 a partir de agora. Isso aí, 41, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem como texto para a gente conversar um pouco. A gente estava falando sobre tudo aquilo que estava acontecendo com José. José, recapitulando, José era o sonhador. José é vendido pelos seus irmãos por conta da questão do ciúme, e até mesmo o texto nos traz odiado pelos seus irmãos, né? E aí a gente vai acompanhando e vai ver que eles tramam a sua morte, mas no final de contas vendem José para uma caravana que estava passando, tá bom? E ele é vendido, e nessa caravana eles vão até o Egito, lá vendem a Potifar. Potifar coloca José para ser o seu servo, trabalhar na sua casa, e ao trabalhar na sua casa, José começa a fazer a sua casa prosperar, e Potifar está muito feliz até o dia que a mulher de Potifar tenta ter relações com José, e José virou para ela e disse como é que ele iria fazer algo daquele jeito, sendo que ele havia sido tratado tão bem por Potifar, e ainda fez a lembrança à mulher dele que Potifar disse que tudo na casa dele ele podia utilizar e fazer, menos a sua mulher. Então ele já tinha deixado claro, e aí a mulher trama, faz com que José parecesse que foi o culpado de ter ali tentado contra a mulher dele,
E aí Potifar vai encarcerá-lo no calabouço, e através dali ele vai, através de Deus, ele vai interpretar dois sonhos, um do copeiro-chefe e o outro do padeiro-chefe. Ele iria retornar a fazer o que fazia, e que era o copeiro, e o outro, o padeiro, ele iria morrer, né? Então José pede até os dois, na verdade o que saiu, o copeiro, para que se lembrasse dele quando o faraó assim fizesse. E aí no capítulo 41 ele vai dizer assim: Faraó, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto no rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência, gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando-o a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os sonhos, mas não havia quem pudesse interpretar. Então o copeiro-chefe disse ao faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando o faraó ficou irado com o seu servo e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho tinha seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. E José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: no meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam 7 vacas gordas de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas e muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. Então as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de terem engolido, não davam aparência de que tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma base, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas, queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar uma interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas
também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso por administradores sobre a terra, recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-los em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou o Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José, e mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fez subir na 2ª carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Tinha José 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó. Bom, eu quero conversar um pouco sobre isso. Aqui a gente vai perceber o que a gente havia conversado sobre os planos de Deus na minha vida e na sua vida. E diante desses planos, a gente pode até não experimentá-los ao nosso modo de ver no tempo em que nós queremos ou pensávamos, mas a gente vai experimentar no tempo certo. Isso não vai deixar de acontecer. E aí José, ele outrora, Deus lhe deu sonhos, e através desse sonho Deus mostrava a José que todo o povo iria se curvar a José. E isso tudo estava acontecendo ali diante dos seus olhos, diante daquela situação que Deus havia revelado a ele. E o que mais nos chama a atenção é que, se vocês lembrarem bem do sonho de José, ele vai dizer que no sonho lá de José, o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante
de José. E Jacó ele fala: você está maluco? Como assim? Eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Então a gente acaba lembrando disso, e aí a gente vai perceber o que José estava tendo como sonho direcionado por Deus. Isso vai acontecer um pouquinho mais à frente. A gente vai lembrar que, e aí isso também serve em pregações, né, que geralmente a gente, ao pregar, a gente coloca, a gente vai perceber que a mão de Deus, ela era com o povo, com o seu povo, a sua nação, porque para que essa nação não perecesse, preste atenção nisso, para que essa nação não perecesse, José ele é vendido do seu povo, é levado para uma outra nação, é feito cativo, né, escravo, e mesmo da escravidão José é levado a ser governador do Egito. Para quê? Para que a sua família ou o povo de Deus não perecesse. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Então a gente olhando, né, e geralmente a gente não enxerga o trabalho que Deus está fazendo. A gente só enxerga o trabalho que estão fazendo contra a gente, né? E aí a gente acaba não pensando muito e não buscando na situação enxergar a mão de Deus. E é diante dessa situação que a gente precisa enxergar a mão do Senhor na nossa vida, no que está acontecendo ao nosso redor, tá bom? Você que vai chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vi mais algumas pessoas entrando aí. Marta, possivelmente o Gilberto também está junto. A Bruna também chegou aí, tá bom? Sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas para a gente continuar aqui, tá bom? Estamos no capítulo 41, já partindo para o capítulo 42, onde nós vamos ver que o Egito ele se preparou através de José. O Egito se preparou para, durante 7 anos, ele fazer todo o recolhimento dos mantimentos que fossem assim possíveis. José criou silos para guardar os mantimentos, ou seja, armazéns para guardar, e assim foi trabalhando, guardando os mantimentos. Para quê? Para que no final de 7 anos eles tivessem esses mantimentos necessários para que os próximos 7 anos, conforme assim Deus havia revelado, fossem 7 anos mesmo de sequidão, mesmo de fome, não fosse por conta do que havia sido guardado. Ou seja, muitas vezes nas nossas vidas acontece desse jeito. Se a gente não aproveitar muitas vezes um mês que a gente tenha uma abundância maior, ou seja, tem gente que não é prudente, e aí o que ela ganha, se naquele mês ela ganhar muito, ela vai gastar muito, ela não vai se preocupar em guardar alguma coisa para um mês futuro. Ela acostuma a gastar tudo, então ela acaba fazendo com que essa abundância não seja algo que vai te trazer uma tranquilidade mais na frente. A Valéria tem um tio que todo mundo chamava esse tio dela de doido. Por quê? Porque assim, ele ia num mercado
e se ele encontrasse alguma coisa muito barato, ele comprava bastante. É claro, não era perecível, né? Comprava bastante para que os meses futuros ele pudesse ter aquilo dali guardado. E todo mundo chamava ele de doido. Falava, fulano é doido. Ele já comprou aí um monte de coisa aí, ele está guardado lá. Tipo, um exemplo. Achou lá o pó de café barato. E aí ele ia lá e comprava 20 pacotes de café. Aí você falava assim, a gente só vai beber café. A gente não vai comer mais nada. Aí ele falava, não, eu aproveitei o preço estava muito bom, eu já comprei para a gente ficar utilizando nos meses seguintes. E a gente brincava muito com isso. Mas assim, se a gente olhar para o que Deus fez na vida de José, e ainda não estava completo, a gente vai perceber que os planos de Deus, preste atenção nisso, os planos de Deus, ele pode até ser adiado, mas nunca frustrado. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Os planos de Deus podem até ser adiados, mas nunca frustrados. E aí, às vezes, falar assim, vão existir pessoas que vão dizer assim, pastor, eu não concordo. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém, né? Ou melhor, adiar os planos de Deus. Ninguém pode. Ninguém pode adiar os planos de Deus, porque se Deus quer, vai ser. Aí eu te faço uma pergunta. Se Deus quiser algo para a minha vida e de algum modo eu fizer o contrário, pode ter certeza que não vai acontecer, pelo menos naquele momento. Então, para a minha vida e para a sua vida, quando depende de mim e de você, podem ser sim adiados. Amém? Mas os planos de Deus, quando é direcionado para mim e para você, esses não são frustrados, tá? Ele pode até demorar a acontecer, mas ele acontece, tá bom? Às vezes a gente que não recebe a bênção porque a gente está atrapalhando o agir de Deus, tá joia? Então, o que com isso acontece? Os irmãos de José também faziam parte dos povos que estavam rodeando o Egito. E iria chegar um tempo, né? Ou seja, no final dos 7 anos de vaca gorda, iria chegar o tempo onde as vacas magras iam acontecer. Então, todo o povo de fora não tinha ciência disso. O Egito tinha. Diante disso, todos os povos iriam migrar para o Egito para pedir alguma coisa, auxílio, para comprar um alimento, porque não ia ter onde plantar, não ia ter como colher, porque nada ia dar. Então o que acontece? Os irmãos de José, sabendo que o Egito tinha mantimento, ou seja, o único lugar na face da terra que tinha alimento era o Egito. Então esses irmãos de José saem para comprar esse alimento, tá bom? E é onde a gente vai ver o agir de Deus na vida de José alcançar a sua casa, tá bom? Alcançar a sua casa. Só que lá no versículo 8 vai dizer que José reconhece os seus irmãos. E vamos lembrar, José estava muito triste, magoado por tudo que havia acontecido. E aí José vai declarar que os irmãos dele eram espiões e que vieram para espiar os pontos fracos da terra. Mas eles vão responder assim: não, meu senhor,
estes seus servos vieram só para comprar um mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. E ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhe disse: é como eu falei, vocês são espiões. Nisto vocês são provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês para que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos, para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não. Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temam a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido, e que aqui onde estão, e outros podem ir, levando o cereal para matar a fome das suas famílias. Tragam-me o seu irmão mais novo, e com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. E aí a gente vai ver que nessa empreitada, os irmãos vão e deixam, né, para trás, para poder depois voltar e provar que realmente eles estavam dizendo a verdade. Então, diante disso, ficou Simeão algemado, para poder ele ficar aguardando o retorno dos irmãos até a volta deles, tá bom? E aí eles vão voltando do Egito e vão conversando, e aí vão dizer assim: o que é isto? Então disse os irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos encheu de medo, e tremendo entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido, dizendo: o Senhor da terra falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões. E aí ele vai dizer para que os irmãos apresentem a José o seu irmão mais novo, que era Benjamim. E Jacó, ele fica muito nervoso. Por quê? Porque ele já havia perdido José, que na época que ele perdeu, José era o único filho de Raquel. E aí ele vai dizer: não, o meu filho não irá com vocês. Então ele diz que o filho dele não iria com os outros para poder ficar. Aí diz: o irmão dele está morto, ou seja, José, e ele é o único que ficou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Ou seja, se ele também morresse, Jacó possivelmente também morreria. E essa fome, ela continuava, e aí ele disse aos seus filhos: voltem e comprem mais. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, senão o seu irmão vier com vocês. E aí a gente vai desenrolar isso. Algumas vezes eu já vi algumas pessoas
pregando sobre isso. A gente já até, com toda certeza, a gente já leu e já acompanhou e vai perceber que nessa volta que dos irmãos ao Egito, ele vai levar Benjamim vai com ele, e aí José vai hospedá-los em casa, vai fazer um banquete para eles, e no final de tudo José vai fazer uma armação, que é colocar um copo ou uma taça de ouro dentro de uma das sacolas dos alimentos, na verdade do Benjamim. E quando eles estão prontos para sair, pronto para ir embora depois do banquete, depois na hora deles partirem, José, fingindo que sentiu falta do copo, manda os guardas a procurar, e os guardas acham o copo justamente na bolsa que tinha o cereal lá de Benjamim. E na hora os guardas prendem Benjamim, e os irmãos, todos eles sem exceção, começam a pedir: não, Senhor, não, o nosso irmão não fez isso, não, ele fez, está aí, ó. Não, então me leva no lugar dele. E cada um por um, foi dizendo dessa forma, para que José não prendesse Benjamim, para que eles não retornassem a Canaã sem Benjamim, porque se eles retornam sem Benjamim, Jacó possivelmente morreria de tristeza. E aí ele vai dizer que isso tudo leva José a pensar sobre tudo aquilo que ele estava armando, até que ele se dá a conhecer, né? Ou seja, ele diz quem é, né? Se apresenta aos irmãos, e diante dessa apresentação ele fica muito triste e ao mesmo tempo emocionado, e vai mandar com que eles até saiam da presença dele, e chora, né, muito. E aí, porque ele diz que ele era José, e pergunta: meu pai ainda está vivo? E os irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que eles ficaram. Lá no capítulo 45, lá no versículo 3, ele vai dizer: e José, diante dos seus irmãos, já no 4, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então lhe disse: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, até em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês uma remanescente terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore. Isso vai nos levar a entender que Deus é esse que faz
faz coisas que aos nossos olhos seriam impossíveis de acontecer. Se algum escritor pudesse fazer um filme, escrever alguma coisa, ele jamais pensaria dessa forma. Mas Deus é esse que pensa e faz conforme ao seu querer, conforme a sua vontade. E aí os irmãos de José, eles retornam a Jacó, e ao retornar a Jacó, dão-lhe as notícias de que José estava vivo e o chamava para o Egito. Amém? E aí Jacó, no capítulo 46, Jacó e sua família vão para o Egito. Se você tiver alguma pergunta, vá colocando aí, tá bom? Eu quero continuar, e de acordo com o que a gente for continuando, se alguém tiver uma pergunta, coloque aí, e aí eu vou ver aqui a pergunta, e aí eu paro e respondo, tá joia? Para que a gente possa continuar, e aí não parar, esperar você responder, tá bom? Ou melhor, perguntar. Se você perguntar e eu ver que foi uma pergunta aí, a gente responde e aí dá continuidade. Lá no capítulo 46 vai dizer que Jacó e sua família vão para o Egito. Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. E aí a gente vai perceber o cuidado de Deus, O cuidado de Deus. Por quê? Porque até para que eles fossem para o Egito, Faraó manda com que buscasse para que eles não tivessem nenhum tipo de esforço e problema na vinda. Só para você ter uma noção. Lá no versículo 28 do capítulo 46, Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen e chegarem à terra de Gósen. Então José aprontou sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai, chorou assim por um longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pasto de rebanho é abominação para os egípcios. E aí Israel é apresentado a Faraó e José compra toda a terra do Egito para Faraó. A gente vai perceber que tudo que Deus estava fazendo era que
José fosse próspero mesmo numa terra estranha. E aí a gente vai perceber a mão de Deus justamente nisso. Por quê? Porque você conseguir algo onde já é seu, onde você já domina, é uma coisa. Agora você conseguir algo numa terra onde na verdade eram deuses diferentes, né? Então a gente vai perceber isso, que mesmo José sendo adorador do Deus único, e o Egito sendo adorador de deuses, Faraó mesmo assim diz, olha, esse jovem, diante do Deus dele, deu a revelação a ele, então vai ser o Espírito do Deus dele vai conduzi-lo a fazer todas essas coisas. Aí a gente percebe que toda a ação de Deus na nossa vida, ela não pode ser frustrada. Ela pode até ser adiada, mas frustrada não. A não ser que eu e você não queiramos, tá bom? Agora, se é alguém que está se interpondo, ou seja, alguma coisa que eu vou alcançar em Deus, ou que eu busco alcançar em Deus, se eu quiser alcançar, porque Deus quer que a gente alcance, e aí as coisas vão acontecer. Mas geralmente tem alguma coisa que alguém entra e faz alguma coisa e que faz com que a gente fique um pouquinho distante. Mas eu quero dizer que você não fique triste e nem frustrado, porque promessa de Deus é promessa que se cumpre, tá bom? Na minha vida e na sua vida, tá joia? Só não se cumpre se eu e você não quisermos, tá? Aí sim não vai se cumprir, porque Deus não é intruso para que as coisas aconteçam conforme Ele queira ou ordene. Nós não somos marionetes, nós somos homens e mulheres que têm uma livre escolha, caminha diante dessa escolha. Se nós escolhemos servir a esse Deus, acontecerá. E aí, se nós não escolhermos isso, possivelmente não acontecerá. Tá bom? Então, receba isso em nome de Jesus. Só eu e você podemos frustrar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Só nós. Não existe mais ninguém interpondo que vá fazer com que isso venha desse jeito, tá bom? E aí, no capítulo 48, ele vai dizer que Jacó fica doente. E nesse mesmo capítulo, Jacó vai abençoar os filhos, José e os filhos dele, tá? Ou seja, abençoar, colocar a sua mão e abençoar como pai, como se fosse o primogênito, tá bom? Então ele vai fazer isso sobre a vida de José e sobre os seus filhos. Bênção essa que sempre foi muito importante, principalmente para o povo de Deus, tá? A bênção de um pai, na vida de um filho, ela é sempre importante, tá bom? E aí ele vai dizer também no 49 sobre essa bênção profética, vai até chegar no finalzinho do 49, a morte de Jacó e o sepultamento. Eu estou caminhando um pouco para a gente não ficar dentro de um tema muito maçante, pois falar sobre, você vai ler aí depois, se você quiser, o capítulo 48 e 49, e aí você vai entender bem o que eu estou dizendo. No finalzinho ele vai dizer que, lá no versículo 29, depois que Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu,
na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, a terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultaram Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Het. E quando Jacó acabou de dar essas ordens aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. E aí José lançou-se sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele, beijou e ordenou aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E assim embalsamaram, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpriram os dias de embalsamamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passado os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando que eis que estou morrendo e sepulto. Ou seja, era a declaração para que ele saísse dali e fosse sepultar o pai dele, aonde havia pedido. Vendo lá no versículo 15, ele vai dizer assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente não nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: e é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos teus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os joelhos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra, para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e eles embalsamaram o seu corpo e puseram no caixão no Egito. Amém? Então aqui está finalizando o livro de Gênesis, e a gente vai perceber que algumas situações que finalizaram Gênesis vão nos levar a entender algumas outras coisas num êxodo que vai começar logo a seguir. Amém? Você tem alguma pergunta? Se você não tem alguma pergunta, e se está ok, dá o seu joinha aí, põe aí, que eu vou vendo que você conseguiu entender, conseguiu raciocinar junto comigo, para que a gente, a partir da outra semana, a gente já comece a estudar o Êxodo, tá bom? Onde vamos aprender muito mesmo, tá joia?
eu acho legal porque assim, antes de ler Gênesis, eu queria saber por que Moisés liberta o povo da escravidão do Egito. E aí eu ficava pensando, mas por que essa escravidão? E a gente vai perceber que essa escravidão ela é gerada diante de uma fome, né? Diante da fome que se abateu sobre a terra e que através de um hebreu, essa fome não fez com que todos morressem, e sim fez com que através de um hebreu as vidas fossem abençoadas, né? E aí a gente vai perceber que mesmo assim os hebreus acabaram se tornando escravos do Egito, e a gente vai depois, num outro momento, num desdobramento aí da história, a gente vai caminhar um pouco sobre entender o que Deus fez nesse êxodo, nesses próximos 40 capítulos aí do livro de Êxodo, tá bom? Tudo certo? Deu para você acompanhar, deu para você pegar? Se deu, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado aí por você que está aí nos assistindo, nos visitando, você que vai ver essa live aí depois, também seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado para a glória de Deus, tá? Porque o que nós temos de graça recebemos e também de graça damos, tá bom? Que Deus nos abençoe. Lembrando sobre as 12 horas de oração no domingo, nós estaremos 12 horas de oração no domingo na igreja. Então espalhe essa notícia aí dessa campanha de oração chamada Torres de Vigia, tá bom? Torres de Vigia. E eu vou botar aí o banner no grupo da igreja e aqui também no Facebook, dando as orientações necessárias, tá bom? Então, mais uma vez, aí eu não sei ainda quem dos visitantes estão aí com a gente, mas eu quero agradecer aqui de antemão a todos que nos visitam, né? Que não fazem parte hoje da Igreja Metodista em Jardim das Américas, mas que passou aí, nos deu aí um alô e acompanhou aí esse discipulado, aprendendo um pouco mais. Somos gratos a Deus pela sua vida e eu quero orar nesse instante agradecendo a Deus, tá bom? Pai querido, assim nós bendizemos o Teu nome, porque temos a certeza de que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus soberano, Deus sobre as nossas vidas, e por isso pedimos a Deus por nossa casa, por nossa família, por nossas vidas, por todo o povo de Deus que está nesse momento, ó Deus, passando por diversas situações. Nós pedimos, ó Deus, nos ajude, seja conosco em todo o tempo. Por isso, toma os teus filhos e as tuas filhas, Pai, mas derrame um bálsamo, ó Deus, de cura, um bálsamo de renovo, um bálsamo, ó Deus, onde possa entender que o Senhor, através desse bálsamo de refrigério, tem tomado conta das nossas vidas. Por isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe,
que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Recebamos a bênção do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o perfeito amor do nosso Deus e Pai, e a doce comunhão, consolação e unção do Espírito Santo, seja com você, seja com a tua casa, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Até a próxima.